Lembra do elenco de Barney Miller? Eles fizeram a América rir, mas 50 anos depois, coisas terríveis aconteceram com muitos deles. De doenças terminais, a tragédias familiares e mortes trágicas. Sua jornada de 50 anos foi marcada por muita dor e sofrimento. Junte-se a nós para conhecer suas histórias e celebrar o legado que deixaram. B. Abe Vigoda, como sargento. Philip K. Fish. Abe Vigoda nasceu em 24 de fevereiro de 1921 na cidade de Nova York. Ele tinha 54 anos quando se tornou o sargento Philip K. Fish, o veterano policial cansado, mas profundamente humano do filme Barney Miller de 1975. Fish se tornou um ícone, mas por trás daquela aparência rude havia um homem marcado por cicatrizes. Sua primeira esposa o deixou porque anos de pobreza o assombravam como uma sombra. Seu segundo casamento terminou em uma tragédia ainda maior. Sua esposa faleceu após uma longa batalha contra a doença, deixando-o sozinho em uma casa. Silenciosa aos 71 anos, essas perdas lançaram uma sombra sobre sua carreira posterior, pois ele não tinha mais a energia para brilhar como antes. A artrite fazia com que cada passo lhe causasse dores nos ossos, limitando-o a papéis pequenos. Pior ainda, em 1982 ele se tornou alvo do boato falso. Abe Vigoda está morto. Uma piada popular em Hollywood por décadas. Mais tarde ele admitiu que ser ridicularizado foi doloroso. Esse choque psicológico o levou a um isolamento ainda maior, resultando em uma vida solitária em seus últimos anos. Abe Vigoda faleceu em 26 de janeiro de 2016 aos 94 anos, dormindo tranquilamente na casa de sua filha, em Woodland Park, Nova Jersey, em meio a uma forte nevasca de inverno. Seu patrimônio líquido era de apenas cerca de $1 milhão. Uma quantia modesta, mas condizente com um homem que deu mais ao mundo do que recebeu em troca. Hal Linden como Capitão Barney Miller. Hal Linden nasceu em 20 de março de 1931 no Bronx, Nova York. Ele tinha 44 anos quando se tornou o Capitão Barney Miller, um homem tranquilo e gentil que comandou a 12ª Delegacia durante o caos da cidade de Nova York e de Barney Miller em 1975. Esse papel o catapultou para o estrelato, mas também o colocou sob imensa pressão. As 8 temporadas envolveram jornadas de filmagem de 12 a 14 horas, o que gradualmente o exauriu física e mentalmente. Seu casamento, aparentemente estável com Frances Martin, desmoronou lentamente devido a essa rotina exaustiva. Seus 4 filhos cresceram sem ele. Frances fugiu de casa e Hal lutou para conciliar trabalho e família, tentando desesperadamente encontrar tempo para eles em tentativas curtas e desesperadas. Na década de 1980, seu corpo começou a se rebelar. Artrite, problemas cardíacos e dores inexplicáveis o obrigaram a reduzir suas atividades profissionais. O estresse acumulado o acompanharia pelo resto da vida. E quando Frances morreu de um problema cardíaco em 2010, a perda o devastou. Seu casamento subsequente com Karen Wright foi feliz, mas frágil. A idade e o medo da perda criaram um abismo que eles nunca conseguiram transpor completamente. Apesar disso, ele continuou sua jornada artística aparecendo em pequenos papéis, apresentando-se com jazz e mantendo o que restava de sua outrora brilhante carreira das décadas de 1970 e 1980. Em 2025, Hal Linden tinha 94 anos, ainda estava vivo, mas sua saúde estava debilitada e ele se dedicava às artes o máximo que podia. Sua última aparição foi uma participação especial na série Hacks em 2024. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de $10 milhões, resultado de quase 70 anos de trabalho e uma vida de dedicação silenciosa e constante. Max Gale, como o detetive Stan Wojciechowicz. Max Gale nasceu em 5 de abril de 1943 em Detroit, Michigan.
Aos 32 anos, interpretou o detetive Stan Wojo Wojciechowicz, um policial polonês-americano, bem-humorado, um tanto excêntrico, porém incrivelmente compassivo em 170 episódios, de Barney Miller a partir de 1975. Wojo trouxe um calor acolhedor à série, mas, por trás daquela aparência inocente, havia um homem cuja vida real foi marcada por décadas de trauma emocional. O primeiro casamento de Max Gail terminou prematuramente. Ele teve 3 filhos com sua primeira esposa, Willie Beer, mas logo se viram em meio a conflitos, exaustão e ressentimentos não resolvidos. A separação o deixou tão devastado que no final da década de 1970, justamente quando Barney Miller estava ganhando popularidade, ele se entregou ao álcool e às drogas. Willie Beer morreu de câncer em 1985, mergulhando Max na mais profunda depressão de sua vida. Uma ferida que nunca cicatrizou completamente. As décadas de 80 e 90 foram uma longa e silenciosa luta. Seu spin-off Wall's Girl fracassou e papéis menores como em The Sea Cab de 1983 não conseguiram reavivar uma carreira que parecia estar em ruínas. Seus segundo e terceiro casamentos foram marcados por estresse, separação, conflitos de agenda e distanciamento emocional, o que o tornou cada vez mais retraído e deprimido. Sua saúde também começou a se deteriorar. Após superar com sucesso seu vício, ele foi diagnosticado com diabetes tipo 2. Em 1991, o que o obrigou a mudar completamente de vida, já que até mesmo movimentos simples se tornaram dolorosos e exaustivos. Em 2025, aos 82 anos, Max Gail aparece no palco, ou em podcasts, apenas quando sua saúde permite. Seu papel como Mike Corbin em General Hospital, pelo qual ganhou 2 prêmios. Emmy Diurnos provou ser um sucesso tardio em sua carreira. Ele agora mora na Califórnia, onde aceita papéis menos estressantes e encontra propósito em trabalhos teatrais intimistas. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 3 milhões de dólares em 2025. Este é um testemunho, modesto, porém, significativo de um homem que reconstruiu sua vida a partir das ruínas de seus próprios erros. Ron Glass interpreta o detetive Ron Harris. Ron Glass nasceu em 10 de julho de 1945 em Evansville, Indiana. Ele tinha 30 anos quando se tornou o detetive Ron Harris. Um detetive sofisticado, culto e perspicaz com o charme refinado que caracterizava Barney Miller desde 1975. Harris tornou-se o pilar intelectual da série. Mas essa personalidade discretamente sofisticada contrastava fortemente com as sombras que atormentavam Ron Glass na vida real. O casamento era sua maior e mais silenciosa dor. Como um homem gay em uma época de profundo preconceito em Hollywood, ele foi forçado a esconder o relacionamento de longa data que significava tudo para ele. Vivendo com medo de ser colocado na lista negra ou de perder seus papéis, caso a verdade viesse à tona, sua vida de isolamento o deixou solitário e desconfiado da mídia. Após Barney Miller, ele sofreu mais uma decepção quando a série Firefly foi cancelada, repentinamente mergulhando-o em uma profunda depressão, como se seu último sonho, aquele que tanto amava, tivesse desaparecido. Sua saúde deteriorou-se rapidamente. Ele sofria de asma desde criança e lutou contra crises repentinas por décadas. 60 anos, seu quadro clínico havia piorado, tornando cada gravação, dublagem e apresentação pública um desafio físico. Ele continuou trabalhando, dublando personagens nos filmes Rugrats I've Grown Up So Much e aparecendo no filme Serenity, 2005. No entanto, sua saúde começou a falhar. Ron Glass faleceu em 25 de novembro de 2021. 2016, aos 71 anos, devido à insuficiência respiratória. Ele foi sepultado no Rose Hills Memorial Park, em Whittier, Califórnia. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US 2 milhões, uma quantia pequena, mas um poderoso testemunho do fato de que ele viveu pela pura força de vontade.
Steve Landesberg na casa de Arthur P. Dietrich ou através dela. Steve Landesberg nasceu na cidade de Nova York em 23 de novembro de 1936. Aos 39 anos, interpretou o Sargento Arthur P. Dietrich, um detetive calmo e inteligente com vasto conhecimento e um apurado senso de humor que se tornou o coração discreto da 12ª Delegacia. Ao longo de 123 episódios, Dietrich deu vida a esse personagem inteligente e perspicaz. Mas na vida real, Steve era um homem atormentado pela insegurança e pela solidão. Seu casamento com Nancy Ross desmoronou durante a exibição de Barney Miller e o estresse do trabalho e a ansiedade social o afastaram cada vez mais da família. A separação deixou uma profunda cicatriz psicológica. Ele tinha tanto medo de compromisso emocional que nunca se envolveu em um relacionamento sério. Sua ansiedade tornou-se tão intensa que certa vez ele abandonou uma apresentação de stand-up comedy minutos antes de subir ao palco devido a um ataque de pânico repentino, o que lhe custou a apresentação e prejudicou sua reputação no mundo da comédia. Depois de Barney Miller, sua carreira ficou à beira da falência. Pequenos papéis em Os Simpsons e, para o bem ou para o mal, o ajudaram a se tornar um nome conhecido, mas a depressão gradualmente o afastou de Hollywood. Quando foi diagnosticado com câncer de cólon em 2010, ele manteve segredo recusando a quimioterapia porque não queria que ninguém testemunhasse a deterioração de sua saúde. Steve Landesberg morreu em 20 de dezembro de 2010 aos 74 anos em completo silêncio. Estima-se que ele tenha deixado um patrimônio líquido de 1,5 milhão, uma quantia modesta para alguém que foi indicado a 3 prêmios. Emmy. Gregory Sierra, ou Código Trunci, Chano Amengual. Nascido em 25 de janeiro de 1937 na cidade de Nova York. Gregory Sierra, então com 38 anos, interpretou o Sargento Chano Amengual, um detetive porto-riquenho apaixonado que exalava um inegável orgulho cultural ao longo dos 35 episódios das 2 primeiras temporadas de Barney Miller em 1975. Apesar de sua breve aparição, Chano se tornou o personagem latino mais marcante da série, mesclando raiva e humor em uma figura inesquecível. Mas fora das telas, a vida amorosa de Gregory Sierra tem sido turbulenta há anos. Seu primeiro casamento desmoronou rapidamente enquanto ele lutava para encontrar seu lugar em Hollywood, e o segundo terminou sob o estresse das viagens constantes, a falta de filhos e a completa falta de estabilidade que lhes permitiria ficar juntos. Sua carreira também enfrentou dificuldades. Criado nas ruas perigosas do Spanish Harlem, Sierra escolheu Shakespeare em vez das gangues locais. No entanto, Hollywood ofereceu-lhe apenas alguns papéis secundários de Sanford Son a A.E.S. Hudson Street e uma série de televisão de curta duração. Mesmo quando Miami Vice lhe deu uma oportunidade, ele saiu depois de apenas alguns episódios porque não conseguiu se adaptar à vida em Miami. Nos últimos anos de vida, um câncer de estômago que se espalhou para o fígado o deixou exausto e debilitado. Gregory Sierra faleceu em 4 de janeiro de 2021, aos 83 anos, em Laguna Woods, Califórnia, após uma batalha de 1 ano contra o câncer. Seu patrimônio líquido foi estimado em $2 milhões, uma quantia modesta para um talento que Hollywood nunca reconheceu verdadeiramente. James Gregory, como o inspetor Frank Luger. James Gregory nasceu em 23 de dezembro de 1911 na cidade de Nova York. Ele tinha 64 anos quando interpretou o inspetor Frank Luger, um veterano nostálgico e já de idade avançada que contava histórias de guerra com o charme clássico que fazia os telespectadores de Barney Miller rirem desde 1975. Ao longo de 63 episódios, Luger personificou uma geração de veteranos, mas, na realidade, Gregory é um homem que luta silenciosamente contra o isolamento da velhice. Seu casamento de quase 60 anos com Ann Miltner
foi a base de sua vida. No entanto, após a morte dela, um silêncio insuportável se abateu sobre sua casa. Sem filhos ou família por perto, ele se tornou solitário em seus últimos anos. Sua carreira foi constante, mas nunca explosiva. Após papéis em Sob o Domínio do Mal e Planeta dos Macacos, a cidade, ele gradualmente passou a interpretar papéis coadjuvantes antes de desaparecer das telas, ficando para trás de Barney Miller. No final da vida, sofreu de insuficiência cardíaca leve e problemas de visão, o que o impediu de atuar no palco ou diante das câmeras. James Gregory faleceu em 16 de setembro de 2002 em Sedona, Arizona, aos 90 anos. Foi sepultado no cemitério comunitário de Sedona ao lado de sua esposa, que o amou durante toda a vida. Seu patrimônio líquido na época era estimado em 4 milhões de dólares, proveniente principalmente de filmes clássicos e pequenos investimentos, deixando uma lembrança indelével de sua voz imponente ainda lembrada pelos fãs. Jack Soo como o Sargento Nick Yamana. Jack Soo nasceu em 28 de outubro de 1917, em Minneapolis, Minnesota. Ele tinha 58 anos quando interpretou o Sargento Nick Yamana na série Barney Miller de 1975, um policial calmo e espirituoso de ascendência japonesa conhecido por fazer o pior café da televisão e por seu sorriso gentil. Muitas vezes discreto ao longo de 89 episódios, seu personagem se tornou um guia sereno no meio do caos do departamento de polícia. Mas a vida real de Jack é uma história de sofrimento e profundas cicatrizes. Seu casamento com Susan O'Shaw durou quase 3 décadas, mas por trás disso jazia a luta constante de uma família nipo-americana ainda marcada pela Segunda Guerra Mundial e anos de discriminação. Quando jovem, Jack foi internado no campo de concentração de Topaz, onde sofreu com fome, humilhação e frio. Memórias que o assombraram pelo resto da vida. Justo quando Barney Miller finalmente lhe dava o crédito que ele merecia por sua carreira no final da trajetória profissional, o corpo de Jack começou a falhar. Na 4ª temporada, ele foi diagnosticado com câncer de esôfago. Embora a quimioterapia estivesse lhe causando muitos problemas, ele retornou para 9 episódios da 5ª temporada, não querendo decepcionar seus fãs. Jack Soo faleceu em 11 de janeiro de 1979, aos 61 anos, no Centro Médico da UCLA, sendo o primeiro membro do elenco de Barney Miller a morrer. O episódio da 5ª temporada dedicado ao filme tornou-se um dos momentos mais emocionantes da história da série. De comédia, com todo o elenco erguendo suas xícaras de café, rindo e chorando. Em sua memória, ele foi sepultado no cemitério Forest Lawn, em Hollywood Hills. Na época, seu patrimônio líquido era de apenas cerca de 500 mil dólares, mas seu legado perdura até hoje como uma história profundamente humana de um homem que sobreviveu à guerra e conquistou o coração de milhões. Ron Carey, como o policial Carl Levitt. Ron Carey nasceu em 11 de dezembro de 1935 em Newark, Nova Jersey. Ele tinha 40 anos quando interpretou Carl Levitt, um policial baixinho, mas ambicioso, tentando provar seu valor para seus colegas mais velhos, na série de TV Barney Miller, que estreou em 1975. Levitt trouxe humor ao filme, mas também refletia as lutas da vida real de Ron Seu. Casamento aparentemente estável de 38 anos com Sharon Mann era marcado por longas e silenciosas noites devido a viagens constantes. Uma agenda de trabalho exaustiva e um esgotamento invisível que o atormentava há décadas. Sharon tornou-se sua cuidadora após uma série de problemas de saúde, desde pneumonia até complicações de pressão arterial, enquanto Ron, frequentemente, voltava para casa exausto, depois de anos lutando para se firmar como comediante de stand-up em Nova York. Após Barney Miller, Ron continuou a ter dificuldades para conseguir papéis. Sua série de televisão Have Faith
1989 fracassou após apenas alguns episódios mergulhando em depressão, pois ele se sentia para sempre reduzido ao papel de um ambicioso homenzinho. Pequenos papéis em filmes de Mel Brooks e comerciais ocasionais não foram suficientes para sustentá-lo. Sua saúde se deteriorou à medida que se aproximava dos 50 anos. Hipertensão, pneumonia crônica e enxaquecas recorrentes o impediam de trabalhar por longas horas. Ron Carey faleceu em 16 de janeiro de 2007, aos 71 anos, em decorrência de complicações de um AVC no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles. Seu patrimônio líquido, estimado em $2 milhões na época, provinha principalmente de seus longos papéis nas séries de televisão Barney Miller e de participações especiais em outros programas, encerrando um capítulo de uma vida que foi pouco exposta aos holofotes e muito tempo na sombra. George Murdoch, como o Tenente Ben Scanlon. George Murdoch nasceu em 25 de junho de 1930 em St. Louis. Ele tinha 45 anos quando interpretou o Tenente Ben Scanlon, um oficial de assuntos internos severo e implacável, cuja aparência e autoridade austeras infundiram uma atmosfera tensa em mais de 20 episódios de Barney Miller a partir de 1975. Embora nunca tenha sido um protagonista, Scanlon deixou uma impressão duradoura, tornando-se um dos personagens mais silenciosos e ameaçadores da série. A carreira de Murdoch foi constante, mas nunca explosiva, o que o frustrava continuamente, pois ele permanecia preso aos mesmos papéis rígidos e antipáticos. Mesmo no teatro de gata em telhado de zinco quente e Julgamento da Conspiração de Chicago, ele era escalado no mesmo molde inflexível. Mas sua verdadeira tragédia foi sua saúde. Mais de 40 anos dedicados a sets de filmagem e teatro enfraqueceram seus pulmões e, no final da vida, um câncer de pulmão em estágio avançado o deixou com uma tosse severa, perda de sangue e exaustão. Ele foi forçado a abandonar muitos papéis de dublagem, incluindo aqueles que lhe trouxeram fama, como o Dr. Salek na série animada Batman, e inúmeros personagens influentes. George Murdoch faleceu em 30 de abril de 2012 em Burbank, Califórnia, aos 81 anos, cercado por sua esposa Catherine e seu filho. Seu patrimônio líquido é estimado em $1 milhão, uma quantia modesta, mas condizente com uma carreira marcada por dedicação, disciplina e uma resiliência discreta que superou em muito qualquer papel que ele tenha desempenhado.